Hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar uma série chamada Vocação Perigosa. Então, nesse mês de janeiro de 2025, acredito que nos próximos domingos do mês de janeiro, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Vocação perigosa. Vocação, chamado. E por que é um alerta e um perigo? Hoje o tema da mensagem será o perigo invisível, quando o ministério se torna um ídolo. Quando o ministério se torna um ídolo. Quando nós falamos da palavra ministério, ela significa serviço. Algo que eu realizo para alguém ou para outro. Então isso é o serviço, que é traduzido aqui como ministério. O que é o ídolo? O ídolo é uma imagem, uma figura que eu projeto. E o que é a palavra idolatria? Lá do grego, que é a palavra ídolo, ela é dividida em duas partes. A primeira, figura, a imagem a qual eu projeto, e a latria, a adoração, o serviço, a prestação de culto a alguém. Então, quando eu ergo um ídolo, significa que eu adoro essa imagem, esta figura ou objeto. E este objeto a qual eu estou projetando a minha fé, ele nada mais é do que uma prestação de culto que eu estou fazendo, a prestação de um serviço, eu estou adorando este objeto. E olha que interessante, quando nós falamos do termo de idolatria, figura, imagem, objeto, nós podemos projetar a idolatria em qualquer coisa. Tem pessoas que idolatram filhos. Eu idolatro o meu filho e a idolatria é você aumentar e elevar o objeto adorado na categoria de Deus. No Novo Testamento nós vemos um objeto que Jesus Cristo mesmo, ele eleva e fala que eleva na categoria de Deus, mas não Jesus. Mas ele repreende as pessoas que fazem isso. Qual que é o Deus do Novo Testamento? Mamon, o dinheiro. Ninguém pode servir a Deus ou a dinheiro. Ninguém pode servir a Deus ou a Mamon, porque vai se dedicar mais a um, servir mais a um, adorar mais a um, e o outro vai ficar triste, ou vice-versa. Não tem como agradar dois senhores. E por que Deus, Jesus, fala sobre o dinheiro e a idolatria? É quando eu pego o dinheiro e elevo ele na categoria de Deus. Quando eu elevo o dinheiro na categoria de Deus, ele é caracterizado no Novo Testamento como Deus Mamon. E o detalhe, quando eu idolatro o dinheiro, usando o texto que Jesus Cristo combate isso, se eu elevo na categoria de Deus, o que um Deus quer? Um Deus quer ser adorado. Um Deus quer ser cultuado. Um Deus quer ser servido. E a relação entre o senhorio divino e o súdito que está o adorando é a relação de escravo. Então, se eu adoro ao Deus Mamon, ao dinheiro, ele vai exigir de mim serviço. Vai exigir de mim tempo de adoração. Vai exigir de mim gastar relacionamento, tempo e culto com ele. E isso vira uma idolatria. Por isso que Jesus Cristo disse: o amor ao dinheiro é a origem, a raiz de todos os males. É algo que você não vê, que está enraizado, mas vai criando raízes tão profundas que quando germinar, o fruto não vai ser tão bom, o fruto será mau. Então Jesus, a gente vê no Novo Testamento ele combatendo essa idolatria. E quando nós falamos de idolatria, significa que eu posso adorar o meu filho, colocar ele num pedestal tão alto que toda a minha atenção, força e energia vai para ele. Eu posso colocar como idolatria o meu cônjuge, a minha esposa, o meu marido, aonde todas as minhas energias e vida voltam em torno dele. Ou seja, todo o meu serviço, toda a minha força, todo o meu tempo, toda a minha atenção
gira em torno de tal pessoa que eu projetei a este objeto. Eu posso idolatrar o meu trabalho, a obra que está em minhas mãos, as minhas habilidades, as minhas competências, que eu realizo algo em favor de alguém, vendendo um produto ou um serviço, eu posso idolatrar aquilo, gastando tempo, serviço, adorando. Toda a minha atenção, fonte de energia, é focalizada nisto aqui. E eu posso idolatrar inconscientemente essas coisas. E quando eu começo a idolatrar, eu coloco o objeto adorado, o objeto idolatrado na categoria de Deus, significa eu adoro, eu gosto, eu sinto mais prazer naquilo que eu estou realizando do que no Deus a qual eu estou realizando. E às vezes podemos idolatrar o ministério. Eu idolatro o meu chamado, eu idolatro a minha vocação, eu gosto tanto daquilo que eu faço e esqueço para quem eu estou fazendo aquilo. O meu serviço, a minha produção, a performance que eu tenho, ou trabalho em alta performance, fazendo algo, se torna muito mais importante do que aquele que me chamou para trabalhar. Aí eu acho que o meu trabalho é mais importante que o Deus que me chamou para trabalhar. E eu gostaria de usar a base de um texto da exposição bíblica dessa manhã, o Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 31. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de número 31. Todos que encontraram digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor. E a gente espera um pouquinho mais. Vai estar aqui no telão também. Pegue sua Bíblia física. Crente tem que ter o quê? Bíblia física. Não só no celular. Aqui, a Bíblia aqui. Ó. Aqui é lançamento. Mimimei, né? Mimimei uma Bíblia. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus, Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Iremos ler até o versículo de número 38. Verso 31. Então, ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa minha e pelo Evangelho, a salvará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, humildemente me aproximo do teu altar, com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão primeiramente de todos os pecados que eu cometi,
pecados no olhar, nos meus pensamentos, no meu falar, ou até mesmo nas minhas atitudes e produções que não agradaram ao Senhor, eu te peço perdão. Neste momento, leva cativo o meu coração e mente, juntamente com os meus irmãos que estão aqui nessa manhã, a Ti, para que possamos compreender a Tua palavra e ela gere em nós vida e vida com abundância. Vida essa, nós cremos que é uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigado pela Tua palavra. Repreende toda obra do mal, todo o jugo das trevas, tudo aquilo que venha nos causar distração, que caia por terra no nome de Jesus. E que a Tua palavra, Pai, toque em nossos corações, trazendo transformação, iluminando a nossa mente, para que nós possamos viver a Tua palavra verdadeiramente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Jesus Cristo, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, vem de uma série de questões. Jesus vem se defendendo contra os fariseus que se levantam. Jesus cura um cego e por curar também o cego, as pessoas se levantam. O ministério de Jesus, ele é marcado por levantes de pessoas que não conseguiam enxergar a glória de Deus, não conseguiam ver o que o Senhor, através de Jesus Cristo, teu Filho, movido pelo Espírito Santo, estava fazendo de benefício para as outras pessoas. As pessoas não conseguiam compreender. E sempre se levantavam contra Jesus. E depois dessa série de episódios, Jesus curando, Jesus repreendendo, ele vai ali com os seus discípulos e começa a ensinar no texto que nós lemos algo diferente. Falando, olha pessoal, vem cá. Quero trazer um ensino para vocês. O que foi, Jesus? Nós estamos aqui ouvindo. Olha, é necessário que o Filho do Homem, que eu sofra. É necessário que eu venha ter momentos de dificuldade. É também necessário que eu apanhe. É necessário que eu sofra uma série de coisas, acusações, calúnias, mentiras contra mim. E também vai ser necessário que eu morra. Vai ser necessário que eu vou para uma cruz. Nessa cruz eu sofra toda a minha paixão, o meu sofrimento, em amor a vocês, porque é para isso que eu vim. Isso é necessário. É necessário que uma coroa de espinhos entre na minha cabeça com 72 espinhos, o meu sangue escorra sobre o meu rosto, que o meu corpo seja dilacerado com diversas chibatadas que eu vou tomar nos meus lombos e na minha frente. É necessário que a minha carne retalhada e o meu sangue vertido aconteça, porque eu sou o Cordeiro de Deus. É necessário então que as pessoas vão me matar, mas elas não me matam porque eu entrego a minha vida e eu morra. É necessário que aconteça isso. É necessário então que ao terceiro dia eu ressuscite, para poder confirmar a obra de salvação do meu Pai. E esta obra de salvação eu vou estar ali assentado à direita de Deus, não vou deixar vocês sós, vou enviar o Espírito Santo que vos revelará a verdade sobre o Pai. Está chegando, pessoal, a hora da minha morte. Pedro, então, ouvindo aquilo, Pedro é uma bênção, né? Pedro é aquele que não tem papa na língua. Pergunte para a pessoa que está do lado, você tem papa na língua, meu irmão? Ou você gosta de falar bastante? Gosta de falar bastante, né? É por isso que a Bíblia fala, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça divina. Pedro faz assim, ó, Jesus, vem cá. A gente está te seguindo, é legal esse discurso, mas vem um pouquinho para cá. Vem para cá. Aí eu imagino Pedro chamando Jesus de lado, o mestre, tranquilo, falando com os discípulos, Pedro fazendo assim, ó. Jesus, um pouquinho só, palavrinha com você. Se afastando da roda, se afastou da roda, veio para cá e fala, Jesus, seguinte, esse ensino, isso que você está falando não é tão bacana. Não soa bem sofrimento, não soa bem morte. Tem misericórdia do Senhor, olha só. A gente fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele fala, o Senhor tem a misericórdia do Senhor mesmo. Tem misericórdia do Senhor.
Não precisa sofrer tanto, não. Não precisa tudo. O que Jesus Cristo faz? Jesus vira e repreende quem? Pedro ou Satanás? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, diabo. É para essa hora que eu vim. Este é o propósito do Pai para minha vida. Eu só encarnei, o Verbo se fez carne e habitou entre nós para esse momento. Eu nasci para isso. A minha vida inteira foi projetada e vivida para este momento. Este é o ápice do meu ministério. Para trás de mim, Satanás. Porque Jesus repreende Satanás, que estava influenciando a vida de quem? De Pedro. E isso já começa a nos dar um ensino que o inimigo de nossas almas pode querer influenciar os nossos pensamentos, o nosso coração, para afetar as nossas decisões, para sermos aceitos. Jesus, essa palavra que o Senhor está fazendo não é tão legal, não soa tão bacana, tem misericórdia. Essa mensagem que você está falando de sofrimento e de dor não é popular, não é bem aceita no mercado. Então, tenha misericórdia de ti, para trás de mim, Satanás. Eu vim para isso. Eu vim para este momento. E Jesus vai mostrando isso. E quando Jesus repreende Satanás, que estava influenciando Pedro, ele continua. Porque o pano de fundo de Marcos capítulo 8 é Jesus confrontando uma mentalidade do mundo, que sempre valoriza o ganho, o sucesso e a multiplicação e a autopreservação. Jesus vem combater isso. O mundo vai pregar que quer sucesso, que você tem valor por aquilo que você conquista. O mundo vai pregar que você vai ter valor porque você projeta uma imagem que causa inveja nos outros, uma imagem que você projeta que cria nos outros uma comparação de sua vida, uma imagem que você projeta que gera no outro o desejo de ser igual, de sucesso, de fama. E Jesus fala, não, eu vim confrontar isso. Eu vim confrontar essa mentalidade humana nesse texto. Não é isso. Eu vim confrontar toda essa mentalidade de sucesso, de fama, de angariar. E eu vou falar o seguinte para vocês, meus discípulos. Agora que eu repreendi Satanás da vida de Pedro, o que me adianta com essa mentalidade do mundo de sucesso, de sempre querer fama acima de todas as coisas, aonde os fins justificam os meios, se eu perder a minha alma? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, que é mais preciosa? Aonde a minha alma, para com Deus, ela é eterna. O que adianta? Vou parafrasear para a gente contextualizar melhor. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, ter fama e sucesso e perder minha família? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder o amor e afeto dos meus filhos? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e ser benquisto pelas pessoas, mas não ter amigos para compartilhar as coisas boas da vida e os momentos tristes da vida? O que adianta você ter tudo isso sucesso e perder sua família? Igual Davi, era um homem de guerra, era um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia diz, e você pode ver toda a história de Davi, a narrativa bíblica, em 1 e 2 Samuel. Davi era um ótimo homem, mas um péssimo pai. Era um homem de guerra, um homem que todo mundo falava, nossa, Davi, ele tem uma alta produtividade, Davi trabalha em alta performance, tudo que Davi vai fazer, ele ganha milhares, gerando inveja no coração de Saul, porque olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares e as pessoas cantavam isso, gerando inveja no coração de Saul. Mas o que adianta Davi ser muito bom lá fora e não conseguia ter a sua família embaixo do temor do Senhor, aonde um filho, Aminon, estupra a sua irmã Tamar,
aonde o seu outro filho, Absalão, vê que o pai se isentou, vai lá e mata o próprio irmão. Esta é a família de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Sou muito bom para os de fora, mas para os de dentro eu não sou tão bacana. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é muito bom para os outros, meus irmãos? Agora fale para a tua família. Agora fale para a tua família, você é uma bênção? Você é uma bênção na vida dos outros, mas você também é uma bênção para a tua família? E Jesus vem confrontar isso. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, ser reconhecido e ter fama e perder o bem mais valioso que é a minha alma? E por que Jesus confronta isso? Porque ele sabia que nós, seres humanos, nós somos, sabe o quê? Idólatras. Mas não é idólatra por imagem. Nós somos idólatras, nós idolatramos imagens, idolatramos objetos, idolatramos coisas. João Calvino, teólogo reformador do século XVI, ele tem uma premissa que ele fala assim, ó: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele gosta de criar ídolos para adorar. Eu idolatro o meu trabalho, eu idolatro os meus bens, eu idolatro isso, eu idolatro meu filho, eu idolatro minha filha, eu idolatro a minha esposa, eu idolatro o meu marido, eu idolatro uma série de outras coisas. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E Jesus fala, para com isso. Essa idolatria vai fazer você se afastar de mim e você acha que está me servindo, mas na verdade não está me servindo. E isso é um perigo invisível, quando o ministério se torna um ídolo. Eu idolatro o ministério, eu idolatro a minha vocação, eu idolatro as minhas competências e as minhas habilidades, embora utilize-as para fazer a obra de Deus, para a expansão do reino. Eu idolatro de uma tal maneira, sem equilíbrio, sem um demasiado cuidado, ao ponto de que a minha performance e produção, eu acho que estou fazendo para Deus e é para Ele, e que Deus está recebendo aquilo como um sacrifício puro, vivo e agradável. E Deus está aqui, você está completamente equivocado, porque eu não abençoo a sua performance e a sua produção, eu abençoo a intenção do seu coração, que você realiza as coisas. É isso que nós temos que tomar cuidado. E às vezes o ministério se torna uma idolatria. A gente serve no reino de Deus, estamos dentro da igreja, servindo aos irmãos, mas idolatramos mais o nosso serviço e não gastamos tempo com o Senhor do serviço ao qual nós prestamos. Primeira lição que a gente começa a perceber com esses ensinos de Jesus. Quando o ministério se torna um ídolo? Primeiro, quando o ministério define a nossa identidade. Quando eu vejo que o meu ministério, o meu serviço, o meu chamado começou a se tornar um ídolo, quando ele começa a definir a minha identidade. Qual que é a base para isso? Vamos lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42. Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42 diz assim: Respondeu o Senhor a Marta. Marta está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Presta atenção. Jesus vai entrar em uma determinada cidade. Conhecia uma família que era seus amigos. Que família era essa? Lázaro, Marta e Maria. Jesus está passando e fala, vou comer uma feijoada daquelas. Prepara ali aquela feijuca, prepara aquele grão de bico que eu amo, que eu vou comer lá. Ótimo. As meninas, Marta e Maria, já se ligam que Jesus vai chegar. Quando Jesus entra dentro da sala, da casa, ele senta no sofá, Maria senta aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos, e Marta, o texto bíblico diz, aqui que nós acabamos de ler,
está preocupada com uma série de coisas. Deixa eu ver se está prontinho o caldo da feijoada, deixa eu ver se o pão de queijo já coloquei ele para assar aqui no forninho, deixa eu fazer uma série de coisas. Puxa, Jesus entrou aqui na sala, deixa eu passar um pano com um rodo aqui para tirar o cheiro aqui da sala, porque eu tenho um pet aqui, então eu tenho que tirar, deixar tudo organizado, tudo bonitinho. Por quê? Porque eu vou receber Jesus dentro da minha casa. Ela estava, o quê? Preocupada com o serviço, preocupada com a produção, preocupada em produzir para o Senhor. Mas o Senhor fala: Marta, você está preocupada com tantas coisas. E Maria escolheu a boa parte, porque Marta começa a apontar Maria. Ô Senhor, você não está vendo aqui, ó? Estou passando um pano aqui com lisoforme, tudo, e Maria não está fazendo nada, ela está sentada com a cadernetinha aqui da igreja, anotando o sermão e o devocional que o Senhor está fazendo, e eu aqui passando um pano, e em casa o Senhor não vai falar nada? Jesus então fala no versículo 41, põe aqui de novo, por favor. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está o quê? Preocupada e inquieta com muitas coisas. Verso 42. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Olha o que ele está falando. Marta simboliza o ativismo. E esse ativismo, essa produção, o ir à igreja todos os domingos, o ir aos encontros do PGs, ir em conferências, eu acho que isso é servir a Deus. E Deus se agrada dessa produtividade. Estou produzindo, estou fazendo. Ela representa esse ativismo, mas Maria representa a comunhão que ela tinha com Jesus. Pois às vezes eu exercendo o meu chamado, a minha vocação, fazendo as coisas para Deus, eu esqueço que a prioridade é buscar a presença dEle e ter tempo para Ele. Isso já é um sinal que eu estou idolatrando mais o ministério, o meu chamado e o meu serviço. Por quê? Eu me preocupo em produzir. Tá, mas quanto tempo você gastou se preparando e conversando com Deus da obra que você vai produzir? Quanto tempo? Eu vou fazer para Deus. Eu vou fazer evangelismo. Eu vou ir para o culto de domingo. Tá, quanto tempo durante a semana você gastou na presença de Deus, que Ele é o mais importante, do que com a produção que você vai fazer? Quanto tempo? Porque você está mais preocupado com fazer do que estar na minha presença. A gente se preocupa em performar, em mostrar uma imagem, do que gastar tempo na presença de Deus. E o Senhor enxerga isso. A gente se preocupa em, hoje eu tenho que fazer tal coisa para Deus. Aí a gente vai e faz, tá? Mas quanto tempo você ficou se preparando e gastando na presença de Deus para realizar tal coisa? A gente acha que a produção agrada ao Senhor, e essa produção não agrada ao Senhor, porque a gente acha que a nossa identidade, meus irmãos, é o que a gente faz, é o ministério, é o meu serviço, e a nossa identidade não é essa. Dentro da nossa vocação ministerial, que é a igreja, ou lá fora profissional. Se você é diretor de uma empresa, é um empresário, é um microempreendedor, a sua função, o que você realiza, o que você produz, o que você trabalha, com dons naturais dentro de você, você não é isso. Você está como isso. Eu estou como empresário, eu estou como diretor, eu estou como gestor, eu estou como diácono, mas eu não sou isso que eu produzo. A minha identidade é em Cristo, eu sou mais do que isso. Porque eu posso estar empresário e amanhã eu posso falir. Eu posso estar diretor e posso receber uma promoção, que eu sou promovido para o mercado de trabalho. E não estou mais.
Então a identidade não define. Minha identidade não é aquilo que eu produzo. Só que daí às vezes eu incorporo a identidade e me relaciono com as pessoas com essa identidade. Só que não mostra quem eu sou verdadeiramente. Deus vê isso. Você não está percebendo que a sua produção, sua vocação e o seu serviço está atrelado com a sua identidade. Você idolatra muito mais do que o que você faz, elevando na categoria de Deus, gasta mais tempo com o que você faz do que mais tempo comigo. Tem noção disso, irmãos? Eu gasto mais tempo produzindo no meu trabalho, às vezes na coisa de Deus, do que gastando tempo em oração com Ele. Eu faço as coisas para Deus e gasto pouco tempo com Jesus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, mas não precisa responder. Quanto tempo você gastou de oração nessa última semana que foi virada de ano? Quanto tempo você gastou de oração nessa virada de ano? Não é aquela oração assim não, viu? Deus, obrigado por esse ano novo, Deus abençoe, entrego nas tuas mãos, obrigado por esse dia, amém. Dorme, o outro dia acorda, Jesus, obrigado por esse dia, perdoa os meus pecados, dê um dia maravilhoso. Abre e vai escovar o dente. Não é essa oração não. Vocês perceberam que a gente se preocupa mais com a produção do que com o dono de quem nós temos produzido? Eu gasto mais tempo preparando o sermão e estudando às vezes do que tempo de joelho no chão, orando ao Senhor que dá o sermão. Eu gasto mais tempo em ensaios do grupo de louvor, 2 horas de ensaio, produzindo músicas e cantando, mas não gasto 1h30 orando de joelho na presença de Deus e falando, Deus, o que o Senhor quer que eu ministre? A gente produz muito achando que Deus fala, que bacana que você está produzindo. Que legal. Marta era assim. Olha como eu estou produzindo. Não, tu está errada, minha filha. Certo é ela que está gastando tempo comigo. Eu não me impressiono com a sua performance. Eu não me impressiono com a sua produção. Eu não me impressiono com todos os domingos que você vem aqui. Eu não me impressiono com a sua assiduidade que você tem nos PGs, que não falta um, não. O que me impressiona é se você abre a porta do seu quarto, fecha ela, entra no lugar secreto e ora em secreto para mim. E eu que te vejo, contemplo em secreto, te abençoo. Por isso que a Bíblia fala, quando você entra no seu quarto, Deus te vê. Nesse texto de Mateus é interessante. Ele não vai falando que Deus, Ele te ouve. Nesse texto ele fala que Deus te vê. Ou seja, Deus vê a sua prática que você está fazendo. Isso é interessante. Peraí, mas Deus não ouve a minha oração? Ele ouve. Mas nesse texto de Mateus ele fala, Deus vê e te recompensa. Ou seja, eu estou vendo que o meu filho está tirando um tempo, em particular, para estar na minha presença e nada mais. Que uma de suas metas, e minha também, de 2025 possa ser, Deus, eu não quero negligenciar o meu tempo contigo durante a semana. Amém. Eu quero gastar tempo com o Senhor. Eu quero tirar 10, 20, 30 minutinhos do meu dia, de 24 horas, vai me sobrar 23 horas e 30 minutinhos, que eu vou poder gastar 8 horas, 9 horas de sono, vou poder trabalhar e ainda vou gastar na tua presença. Só que na hora que a gente vai fazer para Deus, a gente às vezes faz de qualquer maneira, isso mostra que a gente idolatra aquilo que a gente faz, não Deus que nos chamou para fazer. Guarde isso. Começamos a priorizar o fazer ao invés de ser. Eu priorizo fazer, mas eu não sou mais. Isso gera em quê? Em mim? Inquietação na minha alma. Assim como gerou inquietação na alma de quem? De Marta. Olha, isso é tremendo. Por que Marta ficou agitada? Porque se Jesus chega, ela quer mostrar que ela está
produzindo. Eu não posso simplesmente ficar parado, porque vão pensar que eu não estou fazendo nada. E quem disse que eu preciso fazer desse jeito e mostrar para os outros? Porque na cultura de hoje, pessoal, Jesus vem bater nessa cultura. Você está no seu trabalho, lá no administrativo, trabalha na área de TI, tá lá, não tem nada para fazer porque não tem nenhum chamado. O chefe entra, você pega um cabo na mão. Pega um cabo. Por quê? Você quer mostrar que você está fazendo algo. Porque se você ficar parado, é como se não estivesse fazendo nada, não estivesse trabalhando. Olha a cultura que a gente tem. Às vezes, sabe qual que é o nosso trabalho? Ler. Sabe qual que é o meu trabalho às vezes, meus irmãos? Meu trabalho é ficar 3 horas lendo. Aí você está parado aí sem fazer nada. Meu trabalho é esse. É ler a Bíblia, é ler livro, é orar. Esse é um dos meus trabalhos. Glória a Deus. Ah, mas Renato, você ficou o dia inteiro sentado lendo? É meu trabalho. Não sei se vocês estão entendendo. A gente acha que trabalho é produção, é ativismo, e Jesus vê Marta o quê? Eu preciso mostrar que eu estou fazendo alguma coisa e condeno aquele que não está fazendo. Jesus fala, não, você está um pouco equivocada, minha filha. Não que você não deve fazer, só que a melhor parte é, eu tenho que gastar mais tempo com Jesus para depois fazer. Porque daqui a pouco Jesus levanta da nossa casa, depois que ele ter jantado, ele vai embora, eu vou, faço. Mas antes eu peguei todas as instruções com o mestre para eu poder fazer e exercer o meu chamado e a minha vocação com maestria e excelência. Tá dando para entender? Senão a gente fica inquieto. Agostinho de Hipona foi o bispo do século III da igreja de Hipona. Teólogo e filósofo, ele fala uma frase muito interessante. Nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti, ó Deus. Por enquanto que a gente não repousar e descansar na presença de Deus, o nosso coração sempre vai estar inquieto. E se a gente está inquieto, a gente fica impaciente, a gente quer se movimentar, a gente quer agir. O descanso, a tranquilidade nos incomoda. Quer ver um exemplo? Lembra de Jesus Cristo quando ele vai atravessar do outro lado? Galera, acabei de pregar aqui, fizemos a obra, vamos atravessar para o outro lado. Para onde a gente vai, Jesus? Lá para o outro lado. Então tá bom, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Vou dar uma bela de uma cochilada, meu filho. Deu 3 tapão naquele travesseiro da NASA, sabe, gostoso, travesseiro que aperta, assim, dormia tranquilamente. No meio da viagem do barco, o que acontece? Tempestade. Vento de um lado, vento do outro, tempestade. Os discípulos desesperados, Pedro, Bartolomeu, pelo amor de Deus, Pedro, segura isso daqui. Bartolomeu, o que você está fazendo, meu filho? Tira a água, pega o balde, tira a água daqui. Tiago, filho de Zebedeu, o que você está fazendo? Joga, a gente vai perecer. Cadê Jesus? Está dormindo, está descansando. O descanso de Jesus nos incomoda. Ele chega e fala, Jesus, você não está percebendo? Não te importas que a gente pereça, que a gente morra? Jesus se levanta e fala, vento para e mar se acalme. Homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? O problema não era a tempestade. O problema era a incapacidade dos discípulos de descansar igual Jesus, sabendo que ele está no barco. Nossa dificuldade não é a tempestade que está em volta. É conseguir fazer o seguinte, deixa eu ficar quietinho e descansar, porque eu sei que Jesus está no meu barco. E com Cristo no barco, tudo vai muito bem. O problema não é a tempestade. O problema é a nossa falta de capacidade de descansar. A gente se desespera. Descansa. Não consigo descansar. Porque meu coração está inquieto. Vai ficar inquieto. Por quê? Porque só vai ficar mais tranquilo se repousar em Deus. Glória a Deus. Se você... A gente às vezes é um ativismo. Faz uma pergunta para você agora e depois você vai perguntar para o seu irmão.
Se você estivesse no reino de Deus, já está, com as pessoas à sua volta, celebrando numa congregação, se você não fizesse nada para Deus, não fizesse nada de produção, você continuaria servindo a Ele? Se você viesse para a igreja, não louvasse mais, o Renato viesse para a igreja, não pregasse mais, ninguém mais produziria nada para Deus, nós iríamos continuar lendo a Bíblia? Nós iríamos continuar orando como a gente ora? Porque a gente gosta de produtividade. A gente esquece. A gente idolatra. Sabe qual que é o risco disso? Que é invisível? Renato, por que você prega? Por que você estuda a Bíblia? Porque eu preciso pregar domingo. Ah, então quer dizer, se você não está escalado para pregar, para abrir culto, você não lê regularmente? Ah, sabe como é, né? Muita coisa para fazer. Mas quando a gente está escalado, a gente ora, a gente lê, faz até jejum. Mas se ficar 2 meses, você vai pregar só em abril. Puxa, ótimo, fevereiro e março estou light. Não lê tanto a Bíblia como não gasta tempo com Jesus, porque a gente não está escalado. A gente só realiza para produzir, por performance. Não gasta tempo mais na presença de Deus porque a gente ama. Estão entendendo isso? Preciso pregar, então preciso estudar. Porque eu não posso vir aqui para frente e falar qualquer coisa. Ou seja, eu confundo a minha identidade. Eu vou confundindo e Deus vê isso. E uma outra coisa que a gente aprende. Quando o ministério se torna um ídolo, segundo lugar. Quando o ministério se torna um ídolo? Quando fazemos ou realizamos algo sem amor. A gente entra no automático. E crente é uma bênção para entrar no automático. A gente se acostuma com a presença de Deus. A gente se acostuma a vir na igreja e... estou acostumado. Aí eu faço as coisas, mas sem amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 4. Olha o que diz o texto. Apocalipse capítulo 2, verso 2 até o verso 4. Aqui, pano de fundo, João exilado na ilha de Patmos. Patmos, uma ilha que iriam aquelas pessoas que tinham crimes de colarinho branco, pessoas para serem silenciadas, eram exiladas na ilha de Patmos. E quando uma dessas pessoas que foi exilada foi João. E quando João falou, minha vida acabou, vou morrer aqui mesmo, Deus fala, não, agora eu vou te dar a maior revelação de todos os tempos. Escreve aí, pega caneta, tinteiro, pega aí o seu caderno da Tilibra, que naquela época era pergaminho, pega o seu caderno da Tilibra, caneta Bic e escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ele começa a escrever e Deus dá para ele, então, o próprio Cristo, um diagnóstico da igreja. Esse texto que nós vamos ler é o de Éfeso. Ele fala, olha, quero falar um pouquinho agora da igreja de Éfeso, como ela está. E ele começa no versículo 1 e no versículo 2, Jesus vem falando sobre a igreja. Ele diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Você é crente, hein? Que pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Vocês colocaram à prova. Vocês estão falando que vocês são de Deus, homens de Deus, líderes de Deus, mas vocês não são. Vocês são, na verdade, impostores. Vocês são lobos na pele de cordeiro, igual João 10 que nós estudamos. Lobos na pele de cordeiro. Vocês não entraram pela porta. Vocês pularam a cerca para estar dentro do aprisco. Ótimo. Sei do seu trabalho árduo. Vocês trabalham, vocês ralam, vocês põem a mão no arado para trabalhar em prol do reino de Deus. Verso 3. Você tem perseverado e suportado o quê? Sofrimentos. Eu sei que a vida de vocês não foi fácil. Eu sei que vocês suportam sofrimento, dor, coisas que vêm sobre vocês, por causa do quê? Do meu nome, e não tem desfalecido. Vocês sofrem por sofrimento, calúnia, por quê? Porque vocês temem o meu nome. Vocês guardam a minha palavra, e por serem crentes fiéis, que não negociam princípios e valores bíblicos da palavra de Deus, vocês têm sido caluniados,
tem se levantado mentiras e blasfêmias contra vocês. Eu tenho visto isso. Mas vocês continuaram. Verso 4. No entanto, mas, contra vocês tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Você realiza todas essas coisas. Você trabalha em prol do reino de Deus. Mas não existe mais amor dentro do seu coração. Você produz. E aquilo que você produz, você fala que é para mim. Só que você não produz mais como você produzia antigamente. Jesus está mostrando o seguinte: você começou aqui legal. Você começou fazendo com amor, com altruísmo, com aquela gana, com aquela intensidade, com aquele vigor, com aquela alegria, evangelizando, falando de Jesus. Vamos orar, vamos clamar, vai dar tudo certo, porque nós cremos num Deus maravilhoso. Você começou com toda essa gana, começou a trabalhar no ministério infantil, foi para o grupo de louvor, começou depois nos pequenos grupos, depois começou a ministrar a palavra, a pregar, começou a exercitar todo o seu ministério, mas no meio disso aconteceu uma interrupção de processo. E nessa interrupção de processo, o amor se foi. Só que o amor se foi, mas você continuou produzindo. Continua fazendo os PGs, continua fazendo a obra de Deus, continua abrindo os cultos, continua louvando, mas o amor ficou lá atrás. Aí Jesus fala, você produz a mesma coisa. As pessoas vêm e não falam nada, mas eu vejo, você está fazendo as coisas, mas não mais com o mesmo amor, não mais com o mesmo coração. Vou falar para você uma coisa, arrepende-se e pratique as primeiras obras. Ou seja, Renato, você começou muito bem, chegou aqui, aconteceu uma interrupção de processo, um fato, um episódio que fez você tirar o amor que você tinha fazendo as minhas coisas. Só que você não parou de fazer, você continuou fazendo, mas sem amor. O amor ficou lá atrás. Eu falo uma coisa para você, Renato, para de fazer isso. Não faça sem amor, porque se fazer sem amor, para mim, eu não quero, porque eu não quero a sua performance se eu não tiver no seu coração. Então, Renato, antes de continuar fazendo, para, stop. Faz o que, Deus? Se arrepende, volta. Vê aonde você errou. Vê aonde teve a interrupção do processo. Foi aqui, em 1998, em julho, que eu recebi aquela palavra, que aconteceu isso que magoou meu coração. Tá, viu que é isso? Ótimo. Se arrepende, pede perdão, libera perdão, ora. E agora pratica as primeiras obras, volta a fazer com amor. Porque se você continuar fazendo sem amor, o texto continua, em breve, virei e tirarei o seu castiçal. Tirarei a sua luz. Você continuará fazendo, mas sem a minha presença. Ou seja, você vai continuar fazendo, mas sem influenciar mais ninguém. Você não é mais luz. Mas tô fazendo, o negócio não vinga. Tô fazendo, o negócio não vai para frente. Tô fazendo, parece que eu tô patinando. Por quê? Porque eu tirei o castiçal de você. Você continua indo, mas sem ser a minha igreja. Por quê? Porque você abandonou as primeiras obras. E fazer sem amor não tem como eu frutificar a obra de suas mãos. Não tem como a gente realizar as coisas para Deus, no nosso trabalho, para a nossa família, sem amor. Se nós não fizermos com amor, não teremos a bênção e a frutificação de Deus. Porque a própria Bíblia diz, tudo que vocês forem fazer, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Se você está trabalhando para alguém, trabalhe para esse que é o seu patrão, chefe, como se fosse para Jesus. Como que eu trabalho para Jesus? Eu dou o meu melhor. Eu dou o meu coração. Eu faço o meu melhor por enquanto que eu estou fazendo aqui. Como se fosse para Deus. Eu não faço relaxadamente. Por isso que Jeremias trata, a gente já tratou isso daqui em outras ministrações, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente.
Ou outras traduções falam maldito aquele que faz a obra do Senhor de qualquer maneira. Maldito não é quem não faz. Maldito é aquele que faz de qualquer maneira. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você faz a obra de Deus de qualquer maneira? Se faz, é melhor a gente mudar, né? Se faz, é um convite que Jesus dá. Jesus tem misericórdia da gente. E Éfeso era uma igreja ativa, mas o que a movia tinha se perdido, pessoal. Mas mesmo sem amor, ela continuava fazendo. Isso mostra que o ministério se tornou o que para ela? Um ídolo. Eu me preocupo mais em fazer. Não importa se eu faço com amor ou não, Felipe. O que importa é que eu estou fazendo. Tem que ir no Projetos Valentes? Eu vou, mesmo sem querer ir. Tem que ir no culto? Eu vou. Mas vou ter que cantar de novo, vou ter que louvar de novo, vou ter que atender as pessoas na porta de novo, vou ter que pregar de novo. Detalhe, nem faça. Não estou querendo ir no culto hoje, vem, daí a gente vem e parece que está com cara de fome, né? E fica aqui. Isso que a gente dá um cafezinho abençoado, né? A pessoa, mesmo depois de tomar um café, pode ficar com cara de fome a gente, né? Porque cara feia pra mim é fome. Eu vejo cara de fome, come alguma coisinha. O que acontece? Se tá assim, nem vem pra igreja. Não vem. Nossa, pastor, o que você tá falando, mas é uma realidade. Porque a gente tem que ir com amor. Se a gente não tá sentindo, pai, eu não tô com vontade, mas isso daqui não pode ser, porque eu amo estar na tua presença, eu amo fazer as coisas, eu não quero que o ministério se torne um ídolo para mim, aonde eu faço só para produzir, para bater o meu cartão e falar, olha, eu fiz, viu? Olha, eu tava no domingo, viu? Quer ver algumas características? Quando o ministério começa, alguns sinais, quando o ministério começa a se tornar um ídolo. Primeiro, ativismo exagerado. Sinais que o ministério, nossa vocação começa a se tornar um ídolo. Medimos nosso valor pelo volume de tarefas. Olha como eu faço, hein, Marcelão? Por essa semana, Marcelo, foi puxado, hein? Fiz isso. Como se Deus falasse, nossa, olha como a Letícia está trabalhando. Se impressiona. Ou seja, sinais que se tornou um ídolo. Ativismo exagerado. Eu ficar, às vezes, só orando durante uma semana, sem produzir nada, é como se eu não tivesse trabalhado para Jesus. Por quê? Porque o meu foco está no ativismo. Eu tenho que trabalhar na igreja. Eu tenho que fazer as coisas. Tá dando para entender? Outra coisa, sinais que o ministério se tornou um ídolo. Desconexão com Deus. Oramos apenas para cumprir tarefas, não por amor a Cristo. Vai ter aula das crianças. Irmãs, vamos orar porque agora vai ter umas aulas das crianças especial que a gente precisa orar. Mas e se não tivesse mais a escolinha? Continuava orando? Vocês estão entendendo? Eu oro e leio não porque amo, é porque eu tenho que produzir com aquilo que orei e li. Isso é um ativismo. Falta de descanso. Não há tempo de lazer ou descanso com a família. Sinais de um ministério idólatra. Faço tanto que eu não tenho tempo mais para curtir a minha família, curtir minha esposa, a esposa não consegue mais curtir o marido, os filhos não conseguem mais curtir o pai. Por quê? Porque não descansa, está num ativismo exagerado. O ministério se tornou um ídolo. Começou a confundir identidade. Eu sou aquilo que eu faço. Não sou aquilo que eu sou na minha essência. E busca por reconhecimento. Começamos a buscar a aprovação das pessoas e esquecendo que a nossa identidade está em Cristo. A gente começa a fazer para as pessoas verem que a gente é bom. A gente gosta de impressionar as pessoas. E crente é uma bênção. Como eles gostam de mostrar que são espirituais, né, irmão? Como crente? Pergunta para o pessoal que está do seu lado. Você gosta de mostrar que você é espiritual, irmão, que você é crente? Nossa. Crente se gaba, né, meu? Você fala, Jesus amado, nos converta. Eu falo, Jesus nos converta. Nossa, irmão, fez uma campanha de 21 dias de oração e jejum. Glória a Deus pela sua vida. Não que eu não possa fazer, tá entendendo? Mas eu gosto de me gabar. Sou mais espiritual, viu? Do que você. Você não orou tanto como eu, Vitão? Irmão, então não é tão bacana assim não, viu? Eu tô no nível mais elevado. O sangue de Jesus tem poder.
Pedro ficou com Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus vai lá, o corpo glorificado sobe, aparece de um lado Moisés, do outro lado aparece Elias, um simbolizando lei, outro simbolizando os profetas com o corpo glorificado. Pedro falando, nossa, como é maravilhoso estar nesse monte, na presença de Deus, vamos construir tenda para a gente poder ficar aqui e celebrar. Jesus volta e fala, não, a vida é lá embaixo, vamos lá. Tudo que você pegou aqui no monte, toda essa espiritualidade tem que se tornar vida praticada. Agora vai viver lá embaixo. Lógico que eu vou viver. Vamos lá, desce Pedro. Galera, meu filho está endemoniado. Não consigo, por favor, olhe. Esse demônio nem sabe que eu estava no monte orando, na presença de Jesus, fazendo um monte de coisa. Vai lá, sai. Você acha que saiu? Não saiu. O pai falou, acho que vocês não estão conseguindo ver Jesus ali, ó. Ô, mestre, por favor. Tem como ajudar meu filho? Pedi para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Jesus vira, até quando eu vou ter que aguentar vocês, meu senhor? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Não aprenderam nada? Acha que é espiritual? Não, evangelho é vida praticada. Se o que você aprende nos domingos não se tornar vida praticada na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é em vão. Vocês não puderam expulsar nenhum demônio. O que adiantou toda essa espiritualidade sem equilíbrio? Entre o espiritual e o físico. Não adianta, tem que ter o equilíbrio. Sai! Saiu, o menino ficou curado. Olha que bênção. Estão entendendo? Temos que gastar tempo com Deus. O cansaço excessivo, pessoal, olha o que a gente aprende. Ou a irritabilidade, olha, se você anda muito cansado ou muito irritado, são reflexos de um coração sobrecarregado. Se você está muito cansado ou muito irritado, é reflexo de um coração sobrecarregado. Tudo te incomoda, tudo te irrita, até mesmo você mesmo se irrita com você mesmo. Toma cuidado. É reflexo de um coração sobrecarregado. Volte ao primeiro amor. Pai, aonde que eu me perdi? Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Jonathan Edwards, ele tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele fala o seguinte: a idolatria não consiste em adorar falsos deuses, mas em adorar falsamente o Deus verdadeiro. Não é o adorar falsos deuses apenas, mas eu adoro de uma maneira equivocada ao Deus verdadeiro, ao Deus que faz tudo por mim, e eu adoro Ele de qualquer maneira. E isso acontece silenciosamente. Características de uma idolatria do nosso serviço. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é idólatra? O que você tem idolatrado? Seus filhos, seu trabalho, seu ministério, seu cônjuge? O que você tem idolatrado? O que eu também tenho idolatrado. E qual que é a cura para a idolatria? Terceiro e último. Qual é a cura para a idolatria? Quando eu redescubro a minha identidade em Cristo. João 15:15, olha o que diz o texto. João 15:15. Jesus falando para os seus discípulos: já não o chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Guarde isso. Antes de sermos servos, nós somos filhos. Antes de você servir, você é filho de Deus. Sua identidade é ser filho de Deus. O que você produz não te define. O que você faz não te define quem você é. Você é filho de Deus. Não vos tenho chamado de servos. O servo não sabe o que o seu Senhor faz. O Senhor esconde algumas coisas, mas não. Eu tenho chamado vocês de amigo. Por quê? Porque tudo que Deus tem me revelado eu passo para vocês. Vocês me conhecem. Tomo café com vocês, eu almoço com vocês, eu janto com vocês.
Momentos de lazer eu estou com vocês, momentos de sofrimento eu estou com vocês. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, eu também estou com vocês. A minha vara e o meu cajado consolam vocês nesse momento. Então não tenho chamado vocês apenas de servos, escravos, não. Vocês são meus amigos. A gente tira a idolatria quando a gente prioriza a presença de Deus e sabe quem a gente é. Você não é aquilo que você produz. Você não é aquilo que você faz. Você é filho do Deus Altíssimo. Essa é a sua identidade. Mais do que você produzir e fazer para Ele, Ele quer que você gaste tempo com Ele em oração e leitura de sua palavra. Quer ver Deus falar com você? Leia a Bíblia, né? Eu vi Augusto Nicodemos falando, achei muito interessante. Quer ver Deus falar com você? Leia a Bíblia. Quer ver Deus falar audivelmente com você? Leia a Bíblia em voz alta. Ele está falando com você. Simples assim. Deus está falando. Essa é a palavra de Deus. Deus sempre fala. E sabe de uma coisa? Essa palavra é a que transforma e tranquiliza o nosso coração. Vamos orar?